E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre criminalidade no Brasil, a violência e o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Eu converso com Bruno Paes Manso, que é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Bruno, boa noite. Boa noite. Bom, Bruno, nós tivemos hoje a divulgação do Atlas da Violência, elaborado pelo IPEA e também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números estão aqui. O ano de 2017 teve 65.602 pessoas assassinadas, o maior nível histórico de letalidade intencional do país, uma taxa de 31,6 mortes para cada 100 mil habitantes. Mas esse dado é de hoje. É um outro tipo de levantamento, mas nós já temos dados mais recentes. Por exemplo, em 2018, foi registrada a maior queda do número de assassinatos em 11 anos. De qualquer modo, é um número muito elevado ainda, né? Chegou a 51.589 e nós temos o primeiro trimestre com uma queda de 24%. Então, eu queria a sua avaliação desses dados de 2017, o que levou àquele recorde absurdo que nós tivemos da violência e o quanto que a gente pode comemorar, entre aspas, essa redução que houve agora. Os dados de 2017 que foram divulgados hoje são referentes à saúde, os atestados de óbito. A gente tem trabalhado até agora com os dados da Secretaria de Segurança, o boletim de ocorrência. Então, essa é a diferença. 2017 foi um ano atípico por causa do começo do ano, que houve uma rebelião em 3 estados, nos presídios, foram quase 200 mortos, no Amazonas, no Rio Grande do Norte e em Roraima, em decorrência do rompimento, 6 meses antes, de 2 facções prisionais nacionais, né? Gerou uma tensão em todos os presídios de diversos estados do Brasil e hoje o modelo criminal é muito em função da organização a partir do presídio do lado de fora nos territórios, da organização do tráfico de drogas, inclusive isso acabou expandindo a tensão de dentro para fora dos territórios, né, onde havia essa disputa. Isso distensionou ao longo do ano porque aquelas 3 rebeliões de 2017 não produziram o efeito dominó que se imaginava, né? Foi se distensionando com o passar do tempo, até por intervenções feitas pelos estados dentro dos presídios, um trabalho para distensionar esses conflitos que aconteceram. E nos últimos 15 meses vem se reduzindo os homicídios depois de um momento de crise, de um ano de crise e muito atípico na história da criminalidade e da violência no Brasil. Agora, a violência não está relacionada só às facções, não é? Que nós temos várias ainda dando trabalho, né, para os governos. Nós tivemos recentemente uma nova rebelião no Amazonas. Agora, os dados, por exemplo, de 2017 trazem aquele perfil típico das maiores vítimas. Então, os negros morrem mais, as mulheres morrem mais, e mulheres negras morrem mais, e também a população LGBT. Então, esse perfil não estaria diretamente relacionado às facções. Não, não é. O Brasil é um país que mais mata no mundo, né, em termos absolutos. É um país sem guerras, né, sem conflitos políticos, étnicos, religiosos, e é um país muito violento, né, apesar dessa situação, né. É um país que tem um problema histórico, um racismo estrutural problemático, 400 anos de história, escravidão e uma urbanização mal resolvida, cidades inchadas, uma polícia muito violenta, muito truculenta, a crença que a violência é uma solução para políticas públicas e não um problema. Então é uma série de fatores de fato, né? Além de ter a questão de gênero, né? Tanto as mulheres como os LGBTs, a população, que o próprio machismo histórico do brasileiro, não só do brasileiro, mas na América Latina também, e que um dos resultados acaba sendo a alta violência contra a mulher e contra a população LGBT, né? Agora, Bruno, nós temos a proposta do ministro Sérgio Moro, ex-juiz, né, de combate à criminalidade, que pega não apenas a questão da corrupção, mas a criminalidade mesmo no país, com uma série de propostas. Nós tivemos as manifestações de rua, além do apoio à reforma da Previdência, o pacote do ministro foi um dos focos aí dos manifestantes. Você acha que ele está bem encaminhado no sentido de reduzir a violência do país? Não, eu acho que está mal encaminhado, principalmente o artigo que flexibiliza o controle da violência policial. Em 2018 foram mais de 6 mil homicídios praticados pela polícia. A Polícia de São Paulo, por exemplo, que já é uma polícia historicamente violenta, é a 14ª do Brasil. Para você ter uma ideia, como existem 13 estados
com polícias mais violentas que a de São Paulo. A mais violenta é a do Rio, e uma polícia violenta é a semente para as milícias. Hoje a milícia é o principal modelo de negócio do Rio de Janeiro e esse negócio prospera em decorrência da vantagem comparativa que o policial fardado tem no crime por poder matar e a tolerância em relação aos assassinatos do policial. Então a violência policial devia ser um foco político importante de uma política pública que visa controlar esse problema. A expansão das milícias no Brasil é um sério problema para as instituições democráticas. Ele vai lá e flexibiliza esse controle da violência policial, entre outras medidas que me parecem equivocadas. Apostar no aumento do aprisionamento, sendo que você tem um déficit de vagas em todos os estados brasileiros e um limite fiscal para investir em presídios, você não consegue investir em educação, em saúde, como é que você vai conseguir apostar em construção e construção de mais presídios? Tem que pensar em quem deve estar preso, quais são os crimes prioritários que merecem privação de liberdade, quais são as penas alternativas a serem aplicadas para crime não tão grave assim, por que gastar tanto dinheiro em pessoas que vão, na verdade, você vai empurrar para as facções criminosas, você gasta muito dinheiro para piorar o destino e o futuro dessas pessoas. Então são reflexões mais complexas de uma situação complexa, né? Que não são feitas. Inclusive, vários dos mortos agora nesta última rebelião, eles não tinham julgamento, condenação definitiva ainda, não? São presos provisórios, quase metade são presos provisórios. Agora, tem o pacote do ministro Moro e tem a flexibilização do posse e do porte de armas. Aí como é que você vê o que pode acontecer a partir daí? É mais uma medida, não é uma medida de segurança pública, porque na verdade você tem 65 mil homicídios, é o país que mais mata no mundo, mais de 70% dos homicídios são praticados por arma de fogo. E você joga gasolina nessa fogueira, ampliando justamente um instrumento de assassinatos, e justamente esse é um desafio, você diminuir os homicídios. Uma série de estudos mostram que quando você flexibiliza as legislações de armas no mundo inteiro, você acaba produzindo um aumento da violência. Então, qual o propósito dessa lei? Qual o objetivo? Não faz o menor sentido racional do ponto de vista de política pública, né? Então, é outro erro claro, né? Agora, no âmbito do país, a gente ainda tem uma precariedade muito grande de segurança, o que faz com que muita gente queira ter uma arma para se proteger. Então, apesar da gente ter alguns levantamentos mais recentes que mostram que a maior parte da população não quer essa flexibilização toda, está muito relacionado a essa fragilidade, né? Sim, o Estatuto do Desarmamento ele permite você ter arma em casa, se você apresentar justificativa e passar pelo exame, que é exigido em lei. E as pessoas têm o direito de legítima defesa, apesar dos estudos mostrarem que a arma em casa aumenta os riscos dela ser assaltada, porque muitas vezes o criminoso vai buscar a arma para que ele sabe que, por informações de terceiros, que existe dentro de uma casa, e o próprio latrocínio, a chance de você morrer durante assalto, aumenta quando você reage mesmo com uma arma nas mãos, ou seja, aumenta os riscos. Mas mesmo assim a pessoa tem o direito de se defender e o Estatuto garantia esse direito. Nunca proibiu que a pessoa comprasse arma e tivesse sua arma dentro de casa e se sentisse mais segura dessa forma. Agora, na busca de uma política mais eficiente de segurança, qual seria a prioridade na sua visão hoje? Eu acho que falta muito investigação. A aposta nas políticas de segurança foram as polícias ostensivas nos territórios, que é um enxugamento de gelo contra certos grupos vistos como perigosos, que produz muita violência, esse tipo de policiamento, e não se entende como é que funciona o crime, como é que funcionam essas atividades criminosas, e se prende muito. Então você tem que entender quais são as pessoas estratégicas que precisam ser privadas de liberdade, onde eles depositam o dinheiro, atacar financeiramente esses grupos para fragilizá-los economicamente. Você precisa ter uma estratégia racional de controle e de combate a essas indústrias criminais. Não ficar incursões cotidianas nas periferias, matando e prendendo o pobre no Brasil inteiro, né? Que isso fortalece as lideranças prisionais, fortalece um discurso antissistema e um discurso de confronto com o Estado, que é o que as gangues prisionais fazem, né? Agora, a gente tem um posicionamento de várias lideranças políticas, né, favoráveis a uma violência maior no combate à criminalidade. Nós tivemos uma posição assim, por exemplo, no Rio de Janeiro, algumas falas bastante polêmicas, o próprio presidente Bolsonaro, aqui em São Paulo nós já tivemos também até homenagens para policiais que mataram em ação, sem defender criminoso. Eu acho que é uma colocação que tem que ficar muito clara,
que ninguém está querendo passar a mão na cabeça de criminosos, de quem oferece risco para as famílias, para crianças e tudo mais. Mas o discurso, como é que pode ter impacto nessa criminalidade toda que a gente vê? Acaba tendo impacto. Um discurso de guerra acaba muitas vezes fazendo com que a própria polícia vá para o confronto, e quem acaba sendo prejudicado são os próprios policiais, porque quando ele é pego em flagrante produzindo um excesso, ele vai ser julgado e condenado, a família dele vai pagar, ele vai pagar, e aqueles que estão aplaudindo ele para ser o herói, na hora H todo mundo sai e deixa ele cumprir pena sozinho, porque ele vai ter que pagar porque cometeu um crime. Então, isso é um discurso populista de pessoas que não entendem de segurança pública. O próprio Bolsonaro nunca se interessou por estudar o tema e acaba fazendo um discurso populista que ganha voto fácil, mas quem acaba sendo prejudicado é a população de uma forma geral e os próprios policiais, né? Agora, Bruno, você justificou parte dessa diferença que nós temos do número de mortes pelos dados da saúde e os dados da segurança. Por que tem uma divergência tão grande? Inclusive, em 2017, houve uma divergência muito forte, especialmente em alguns estados, né? Sim, foi principalmente no Amazonas e na Bahia, né? Foram os estados que apresentaram as principais divergências. Os da saúde são feitos com base no atestado de óbito e os da segurança pública são feitos com base no boletim de ocorrência. Houve um pouquinho mais de 1.000 casos de diferença. As principais diferenças foram localizadas no Amazonas, que teve a crise nos presídios. Então é uma pergunta aqui, o que aconteceu? Não tem registro? Não houve, ou o próprio governo, de alguma forma, o que ele tentou fazer? Por que a Secretaria de Segurança apresentou dados tão divergentes? E a Bahia, que historicamente tem um problema com a transparência dos dados há muito tempo, né? Então a gente fica perguntando por que essa dificuldade de ser transparente na divulgação dos dados. Então, são pontos de interrogação que o cruzamento de duas fontes diferentes nos permite fazer, né? Então, isso significa que a tendência para o balanço do ano passado e do começo desse ano é de números piores? Mas a tendência de queda no Brasil é real, né? Você teve, nesses primeiros 3 meses de 2019, queda em todos os estados, e ao longo de 2018, essa queda começou em 2018, durante a gestão do ministro Raul Jungmann na Secretaria de Segurança. São 15 anos de queda consecutivas. Em 2018 foram 24 das 27 unidades da federação tiveram quedas de homicídio. Pode mudar um pouco o grau de queda, mas a tendência de queda vai ser mostrada no ano que vem, com os dados da saúde do ano que vem, com certeza. Tem uma coordenação maior nas políticas de segurança, sim, né? Sim. Tem a sociedade civil, os governos, o Ministério Público, os juízes estão discutindo isso seriamente, porque é um problema sério. Então, o problema é agora, neófitos na política, né, que nunca se interessaram muito pelo assunto, acabarem fazendo coisas erradas e botando tudo a perder, como a gente está vendo agora acontecer, né? O risco disso acontecer. Agora, de qualquer modo, ainda haverá discussão desses dois projetos, tanto do projeto do ministro Sérgio Moro, como o decreto das armas. Sim, o decreto das armas provavelmente deve cair, porque é claramente inconstitucional, né? Você mudar uma legislação aprovada pelo Congresso por um decreto, isso deve ser derrubado. E o decreto do Moro, alguns pontos mais problemáticos, como essa licença para a polícia matar, também deve cair. Mas, inclusive, esse ponto teve uma certa modificação em relação à proposta que seria original. O decreto das armas, né? Houve algumas pequenas mudanças. Não, em relação ao Sérgio Moro, nessa questão específica da atuação dos policiais. Da excludente de licitude? Também teve alguma alteração para ficar um pouco menos grave. Vamos ver, dialogando, né? Evitando os excessos, evitando os absurdos, que a coisa pode ser discutida com mais racionalidade com o Congresso. Agora, por fim, a gente tem que lembrar que os estados têm uma diferença em nível de criminalidade. São Paulo, por exemplo, conseguiu avançar bastante, né? É o estado com menos homicídios do Brasil. É uma coisa para a gente compreender, estudar, ver o que deu certo, o que deu errado, quais são os problemas, quais são os acertos. Isso é uma coisa para se comemorar. Ótimo, eu agradeço muito a participação do Bruno Paes Manso, que é pesquisador do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço, Denise. Boa noite. Boa noite.